E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aqui de Excel. E a aula passada a gente fez essa planilha, aliás, esse relatório aqui onde a gente puxou o nome do cliente e o quanto ele gastou em cada mês. Se você não assistiu, vê aí na nossa playlist, é uma playlist só dessas aulas. E a aula passada teve sobre como usar essa fórmula aqui, que é o soma Cs, para ele puxar o nome da pessoa e a data do mês aqui, na verdade, não é nem a data completa, é só o mês. Então ele puxou tudo que é de dezembro de 2019, tudo que é de janeiro. Então foi bem uma aula um pouco mais longa, mas foi bem explicativa, bem prática lá, beleza? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente ficou de fazer o nome do cliente por categoria, mas isso vamos deixar para a próxima aula, porque é um pouquinho mais avançado. Vamos fazer do faturamento agora de cada mês, que é bem rapidinho, vai ser uma aula bem mais rápida essa. Então, se você ainda não pegou muito bem a prática, ficou com a dúvida em alguma coisa aí na hora de fazer a planilha aí que você baixou, que tá também no link aí na descrição para você fazer o download dessa planilha aqui para ir treinando, é só clicar aí que já vai chegar no seu e-mail. E vou fazendo aqui agora com a parte de receita, eu acho que vai esclarecer todas as dúvidas, beleza? Eu poderia já copiar as datas daqui de cima para a gente montar os meses aqui que a gente vai fazer a receita de cada mês, né? A gente poderia fazer receita e despesa, mas aqui no banco de dados nosso a gente só tem as receitas, né? Não tem as despesas, não tem um banco de dados de despesa. Mas a gente poderia fazer os dois, ia ser o mesmo processo, só muda o banco de dados. E eu poderia copiar dessa planilha aqui já as datas que está no formato que a gente precisa, mas eu vou fazer de novo para quem não pegou como que eu fiz. Eu vou fazer agora bem rapidinho, tá? Eu expliquei a aula passada que se a gente colocar, por exemplo, para formatar só para aparecer o mês e o ano, que nem ele está nesse relatório aqui, ele ia puxar o primeiro dia útil do mês, aliás, o primeiro dia do mês, né, dia 1, por exemplo, dia 1/12 de 2019, embora não aparecesse o dia, só o mês. Então a gente teve que transformar em formato de texto, tanto é que aqui, se você for ver, na formatação, ele não está como data, ó. Ele está dando como geral, porque não tem nada específico, mas ele puxa como número, como moeda, ele está puxando tudo 12/2019, porque ele está dando como formato de texto, beleza? E é isso que eu quero que ele entenda, porque aqui do lado ele está dando como formato de texto, porque a gente fez aquela forma concatenar, que ele junta os textos, ele juntou o mês, juntou a barra e depois juntou o ano, beleza? Então, o que a gente faz? Ó, eu tenho um banco de dados aqui, eu quero fazer o relatório das datas que eu tenho aqui. O que eu faço? Eu clico aqui no primeira informação que eu tenho, aperto Ctrl e o Shift junto, mais a setinha para baixo, ele selecionou até a última célula que eu tenho com preenchimento. Aí eu vou voltar uma para cima aqui, copiei, agora eu venho na aba do faturamento, que eu quero colar as datas, e vou dar um Ctrl V aqui, ou um colar com o botão direito, só que você vê que ele puxou tudo uma informação aqui, nada a ver, porque ele puxou a fórmula e não as informações que tinha nela. Então eu aperto Ctrl ou clico aqui nessa abinha que ele abriu aqui, e clico aqui, ó, colar valores. Vai carregar, carregou só as informações que eu tinha na célula, ó. Ele não tem mais nenhuma fórmula, só as informações que continha nela, tá? Agora eu preciso separar o que está repetido aqui. O que eu faço? Vou selecionar tudo de novo, Ctrl Shift a setinha para baixo, selecionou tudo lá para baixo, e agora eu venho aqui, ó, dados, e aqui nesse ícone aqui, talvez está diferente dependendo o ano do seu Excel aí, mas ele fica nessa abinha de dados aqui. Eu clico em remover duplicados, ele já
pergunta aqui para mim se eu quero expandir a seleção, ou seja, essa seleção aqui eu quero que seja eu quero que seja em outro local ou só essa daqui mesmo. Vamos continuar com a seleção atual, ele vai continuar ali, remover. É a coluna K, não tem cabeçalho. Removeu 65 e ficou 5 valores que são exclusivos, ou seja, 5 valores que não são repetidos, beleza? Deixa eu apagar esse mês aqui. Então, beleza, o que eu vou fazer? Dei um Ctrl C e vim aqui para colar e venho nesse transpor, que ele já transforma a minha coluna em linha. Já colou com o formato que eu quero aqui, beleza? Isso daqui eu posso apagar. Ele já trouxe aqui a receita e os meses. Como que eu faço para ter a receita, então, de cada mês? Eu quero que ele soma se for 12/2019. Se ele for 1/2020, 2/2020. Então, eu vou usar a forma soma Cs, mas eu poderia usar a soma C, poderia usar qualquer outra soma aí que for com condição. Eu prefiro sempre usar soma Cs, porque pode acontecer de, às vezes, eu querer acrescentar alguma coisa, algum outro critério aqui, a forma já está feita, eu só vou acrescentar o critério, tá? Nada impede de você usar soma Cs com o critério também, tá? Mas eu poderia tanto o soma C ou esse soma Cs aqui. Tanto faz qual que eu uso. Costumo usar o soma Cs. Então, o que ele pede primeiro? Intervalo de soma. Vou selecionar o intervalo de soma. Qual que é o meu intervalo de soma? Aqui no banco de dados, o meu intervalo de soma é toda essa coluna aqui onde eu tenho os valores. Eu posso selecionar tudo com a setinha, ou apertar o Ctrl Shift para baixo, ou ainda, como eu expliquei a aula passada, se a gente vir aqui, ó, quando ele está com 2 pontos, significa que ele vai selecionar da I3 até a I7. Então eu quero que ele selecione até a I2000, porque é um banco de dados que eu vou sempre tirar lá no meu sistema e colando embaixo as informações dos próximos meses. Então vai até a linha 2000 lá, às vezes até mais, né, com o passar dos anos que eu for gerando os relatórios, mas eu quero que usar esse relatório aqui por um bom tempo, acho que até 2000 é o suficiente, tá? Então vai de acordo com o seu banco de dados aí. Se você vê mais ou menos, ó, por mês eu uso aqui 150 linhas. Então até 2000 não vai durar tanto tempo. Então você já aumenta ali para 10.000, linha 15.000, beleza? Então coloquei o ponto e vírgula e já foi aqui, ó. Qual que é o intervalo de critério? O intervalo de critério é que eu quero que ele puxa a receita de acordo com o critério da data, né? Eu quero que ele puxe do mês 12, do mês 1, do mês 2, 3. Então o que eu faço? Seleciono aqui a data de vencimento. Ah, não, na verdade, é o faturamento do mês. Então, se é faturamento, é por recebimento, tá? E não por vencimento nem emissão. Porque talvez o recebimento foi no mês 1, mas o vencimento foi do mês 12, por exemplo. Então, quando for gerar esse relatório, tem que ficar atento a qual informação você está pegando, porque pode ser até o critério que você está usando aí de data, provavelmente até quando for relatório financeiro, né, pode estar puxando a informação do lugar errado. Então, se eu quero o faturamento do mês, então é por data de recebimento, porque talvez eu puxe por data de vencimento e eu nem recebi, eu recebi depois, então por recebimento. Vou selecionar aqui até linha 2000, ponto e vírgula. E qual que é o critério meu que eu quero que ele puxa? É esse de cima aqui, que é o 12/2019. Beleza? Fecho o parênteses aqui. Dou Enter, ele puxou 8.000. Vamos colocar no formato de contábil aqui, para ele ficar em reais. Puxou. Vamos deixar um pouquinho mais diferente para saber que é critério.
Beleza, puxou R$ 8.000. Do jeito que ele tá aqui, se eu copiar, ó, dei um Ctrl C, colar aqui do lado, ó, ele vai copiar a forma. Por que que ele não puxou o valor, por exemplo, que nem o 8.000, ou puxou algum outro valor que seria referente ao mês 1? Quando eu copio e colo do lado, ele vai movimentar a célula de acordo com o que eu colei. Eu colei uma para o lado, ele vai movimentar todas um para o lado. Se eu clicar aqui, ó, deu para ver que o critério ele puxou um para o lado também. Porém, o intervalo de soma e o intervalo de critério, ele puxou um para o lado também, ó. Tanto é que aqui, ó, tá na coluna J e aqui na coluna K. E aqui tá na coluna I e aqui na coluna J. A coluna I é a coluna lá onde tem os valores, que é o intervalo de soma, e a coluna J é o intervalo de critério, que é o intervalo onde estão as datas. E na aula passada também eu falei para tudo que é intervalo, a gente clica aqui, por exemplo, então na hora que está selecionando lá, e eu aperto F4, ele já vai travar. Vai colocar o cifrão antes da coluna e antes da linha, que é sinal que ele vai travar naquele intervalo, beleza? Então ele travou o I3 até o I2000, ele travou aquele intervalo, clico aqui no intervalo de critério, aperto F4 de novo, ele travou da J3 até a J2000, beleza? E agora o critério, que seria o 12 de 2019, eu vou travar, eu aperto uma vez, ele trava tudo, então se eu der um Enter aqui, copiar e colar para o lado, ele vai puxar 2000, porque eu travei o critério também, que eu apertei uma vez só o F4, ele travou a linha e a coluna. Então se eu voltar aqui, vim no critério 1, apertar F4 de novo aqui, ele travou agora só a linha 1, se eu apertar de novo ele vai travar só a coluna B, então ele vai andar entre as linhas, mas não entre as colunas. E o que que eu quero? Eu quero que ele anda entre a linha, mas não vá para baixo. Nesse caso aqui eu não vou precisar colar embaixo, né? Mas caso precisasse, eu não queria que ele andasse para baixo a célula, mas só aqui em cima no data. Então eu preciso travar a linha. Então deixei aqui só o cifrão atrás do número da linha. Dei um Enter aqui, ficou a forma. Agora se eu copiar e colar em tudo aqui, ele já vai puxar todos os valores que eu tenho referente a cada mês. Beleza? Essa aulinha aqui foi mais rápida e mais simples. É mais uma revisãozinha de forma mais simplificada da aula passada. É uma outra aplicação que dá para a gente fazer com a mesma forma, com o mesmo tipo de critério, né, que a gente usou, que foi a data, só que dessa vez não tem o critério de, por exemplo, nome ou categoria. Aqui no caso da categoria seria a mesma coisa, seria tanto a mesma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui de forma super rápida, tá? A aula passada, o que a gente fez? A gente copiou lá os nomes dos clientes, tirou os duplicados para ficar só esse daqui, que nem eu fiz com a data ali. Vamos fazer a mesma coisa com a categoria. Seleciono a primeira, Ctrl Shift setinha para baixo, seleciono tudo, copio, categoria por mês. Vou colar aqui. Ele colou todas as categorias. O que eu faço? Vou em dados, remover duplicados, continuar com a seleção atual. Temos 3 categorias: roupa, acessório e sapato. Agora o que a gente faz? Cliente por mês. Aqui ele fez exatamente a mesma conta, só que como tem mais uma coluna aqui, ó, isso. Agora ele está exatamente no mesmo formato, só muda que em vez de Pedro, aqui é roupa. Em vez de João, aqui é acessório. E aqui a gente tem um mês. O mês eu não vou fazer não, porque a gente fez nessa aula já. Seria a mesma coisa. Copia lá, tira o duplicado, cola no transpor ali para ele ficar, a coluna virar linha, e beleza, ficou desse jeito.
Se eu copiar aqui e colar a mesma fórmula aqui, ele vai fazer a mesma conta, porém com outro critério. Tanto é que se eu copiar, por exemplo, roupa, que é a categoria, e colar aqui, e eu mudar essa linha de critério aqui, que é o critério 1, que ele está puxando o A, que é o nome lá. Eu mudar ela pro intervalo de categoria, que é o intervalo de critério, pro intervalo de categoria, ele já vai puxar a soma lá. Vixe, ele deu pau em alguma coisa aqui. Provavelmente ele deu pau com alguma coisa do número de célula aqui. Mas eu vou fazer do zero aqui de novo para você ver. Ó. Igual soma Cs. Intervalo de soma. Planilha 1. Vamos aqui nos valores, que é o intervalo de soma que eu quero. Selecionei tudo. Ponto e vírgula. Intervalo de critério. Qual que é o primeiro critério que eu quero? Vamos selecionar as categorias aqui. Ó. Selecionei todas as categorias. Apertei ponto e vírgula. Qual que é esse critério aqui desse intervalo que eu selecionei? O critério das categorias. Vamos vir aqui, essa categoria. Ponto e vírgula. Agora, intervalo do segundo critério, que eu quero que seja a data, né? Que eu quero que ele puxe da categoria roupa, da data de cima ali. Então, vamos lá puxar as datas. Vamos puxar a data de recebimento agora. Puxar a data de recebimento até embaixo aqui. Ponto e vírgula. Agora vamos puxar qual que é o critério, né? Esse critério que eu acabei de selecionar o intervalo é a data que está aqui em cima. Fecho parênteses. Ele puxou aqui, roupa foi 8.000, vamos colocar aqui. Pronto. Foi 8.000 de roupa vendido no mês 12. Agora o que a gente faz? Aquele esquema lá, intervalo, a gente aperta F4. Intervalo de critério é intervalo, então vamos apertar F4 aqui para travar tudo. O critério é a categoria e eu quero que ele não anda na coluna, eu quero que ele anda só a linha. Então a coluna eu tenho que travar. Aperto F4 até o cifrão ficar antes da coluna. Ó. Coluna A. Travou na coluna A. Intervalo de critério 2. Eu quero que ele trava tudo. Aperto uma vez F4. Critério 2. Critério 2 eu quero que ele trava na linha 1. Não quero que ele anda para a linha 2, 3, 4. Quero que ele trava na linha 1, mas continua andando conforme eu for mudando a coluna. Então eu aperto até o cifrão ficar só atrás da linha. Beleza? Aperto uma vez Enter aqui. Ele já salvou a forma. Agora eu posso copiar, colar independente do lugar, independente da linha da coluna, ele vai puxar a fórmula certinha. Eu posso selecionar tudo aqui e colar. Ele já vai atualizar tudo, beleza? Como é um banco de dados que eu fiz na mão ali, então a gente vê que, por exemplo, o sapato não foi vendido em dezembro. O pessoal andou descalço em dezembro. Então, ficou com esse resultado aqui. É simples, igualzinho a gente fez aqui no nome. Essa fórmula aqui deu errado provavelmente. Ó, já achei aqui, ó. Ficou errado porque eu puxei o critério só até a linha 72. E ele tem que puxar igual a linha de soma. Porque ele vai falar, pô, tem menos critério do que os valores. Então, se eu colocar aqui até a linha 2000, olha lá, ele já puxou os 8.000, que é o mesmo 8.000 que a gente puxou aqui da roupa. Beleza? Então, vamos ficando por aí. Essa aula foi um pouquinho mais rápida, mais prática e de revisão aí. Se você ficou com alguma dúvida da aula passada, eu acho que foi esclarecido nessa aula. E a próxima aula a gente coloca mais o critério aqui de cada pessoa, de cada roupa também, para ficar um pouquinho mais difícil, mais complexo aí para aprender, né, para ir praticando. Beleza? Então até a próxima. Valeu!